Não sei o porquê, mas eu me senti cobrado em explicar algumas coisas que ficaram no ar. Simplesmente peguei meu Instagram e comecei a postar um monte de conteúdo e não falei exatamente o que eu queria com tudo isso, qual que era a minha finalidade com todo esse conteúdo que eu tenho jogado lá. Não só lá, também no podcast, principalmente no podcast, as pessoas que me conhecem pelo podcast até estranharam um pouco o conteúdo que eu tô mesclando lá, né? Porque pra quem conhece o Mr. Play, o antigo Playcast, sabe que os assuntos sempre foram variados e essa sempre foi a ideia em si de fazer o podcast existir, né? A gente sempre falou de vários assuntos, tanto é que se você for lá no feed, for vendo os podcasts mais antigos, a gente fala sobre 300 milhões de assuntos, é aquilo que vier na nossa cabeça, a gente sai falando. E que bom, eu gosto disso, não quer dizer que acabou. Só que eu resolvi mesclar alguns outros tipos de conteúdo junto. E eu acho que ficou meio no ar do porquê que eu comecei a fazer isso. Né? Qual que foi o meu intuito com tudo isso? O que eu quero afinal com tudo isso? E esse é o motivo de eu estar vindo falar sobre isso aqui nesse canal, né? No antigo canal do Mr. Play. Eu nem sabia que essa casa aqui ainda existia. Tô jogando aqui, vai ficar por aqui mesmo. O que eu quero com tudo isso, né? Primeiro, eu quero impactar vidas positivamente. Quero que de alguma forma a sua vida, a vida de quem tá assistindo, de quem precisa às vezes de uma palavra sequer, seja impactada positivamente com esse conteúdo. Segundo, eu quero melhorar, dentre bilhões de pessoas que existem nesse mundo, uma. Se eu conseguir mudar com o conteúdo que eu faço a vida de uma pessoa, eu já vejo que eu cumpri a minha missão. Eu quero lutar por pessoas que não têm condição de lutar. Eu quero ajudar, eu quero trazer soluções, eu quero fazer aquilo que a única pessoa que passou nessa terra e que eu me inspiro pediu pra gente fazer, cuidar um dos outros. O mundo vive períodos caóticos, pessoas pra destruir, pessoas pra machucar, pessoas pra corromper, serem corruptas, pessoas pra roubar, pra assassinar, pra fazer o que há de ruim nesse planeta, você encontra aos milhares por aí. E para fazer o mínimo para tentar tornar esse lugar, essa bola gigantesca de água e terra e massa humana, um lugar melhor. Cadê essas pessoas? Aonde que elas estão? Talvez seja algo que você já tenha até dito, eu já disse, que o mundo não tem mais volta, não tem mais condição de mudar, não existe mais alternativa para esse mundo mudar. Por quê? Imagina se todas as pessoas, as poucas que ainda se importam em tornar esse mundo um lugar melhor, pensasse dessa forma. Aonde que a gente estaria nesse momento? Quem a gente teria se tornado se essa frase tivesse sido oficializada por todas as pessoas? Por que a gente não pode tentar tornar isso aqui um lugar melhor? Por que a gente não pode tentar tornar esse mundo que a gente vive num lugar um pouco melhor? Por que sempre a gente tem que se virar pro lado negativo, pra desgraça das coisas? Por que a gente não consegue ter um pingo de esperança na mudança desse mundo? É isso que me incomoda. É isso que me faz trazer esse conteúdo à tona. É isso que me fez pensar, falar, caramba, o que eu tô fazendo? Eu tô somando ou sendo só mais um peso nessa terra? Tudo bem, não há problema nenhum. Ninguém aqui é obrigado a fazer nada, ninguém aqui é obrigado a ajudar ninguém. Cada um vive a sua vida, eu tô dizendo da minha vida e do porquê que eu passei a fazer o que eu faço hoje, sabe? É uma coisa assim que eu não consigo pensar, eu não consigo colocar na minha cabeça e entender qual que é o problema de outras pessoas ajudarem outras pessoas, a ponto de você ser chamado de idiota. Por você ajudar outras pessoas, você é um idiota. Para de ser besta, por que você se preocupa com isso? Vai cuidar da tua vida, vai fazer alguma coisa que preste. Caramba, isso pra mim é algo que presta. Ajudar pessoas é algo que presta, se é que eu posso colocar dessa forma. Qual que é o problema da gente se preocupar com o próximo? Qual que é o problema da gente tentar fazer esse mundo que a gente vive um lugar um pouquinho melhor ou menos pior, seja lá como você defina? Que horas a gente se perdeu que virou crime tentar ajudar as pessoas? Aonde que tá a nossa humanidade? O que aconteceu com a gente, principalmente quem se diz evangélico cristão? Tenha santa paciência. O único ensinamento que Jesus deixou pra gente, que é o principal, o mais valioso, é cuida um do outro, ajuda teu próximo, ama teu próximo. E o que a gente faz? Fica na frente do celular reclamando o dia todo e não move uma palha pra ajudar uma pessoa. Aí vai num show que é grátis, mas a entrada é 1 quilo de alimento pra uma instituição de caridade. Nossa, que absurdo! O mundo não tá piorando por causa dos piores
de seres humanos que tem. O mundo tá piorando pelos omissos, aqueles que não querem se envolver e aqueles que ficam escondidos reclamando. É isso que eu não quero me tornar, e é por isso que eu produzo esse conteúdo, pra não me tornar um ser igual a eles. A primeira vez que eu fui impactado com conteúdo aqui na internet que me fez pensar sobre isso foi por volta de 2017, num podcast que eu gravei com meu amigo Jordão. A gente conversou sobre um determinado assunto e na leitura, lendo alguns e-mails que a gente recebia na época sobre os programas passados, uma pessoa mandou um e-mail agradecendo a gente. E foi por algo tão simples, mas que mexeu comigo. Eu lembro que foi relacionado a um podcast que a gente falava um pouquinho sobre a nossa infância, como é que tinha sido a nossa infância, as coisas que a gente fazia na infância. Em um determinado momento eu fazia um agradecimento aos meus pais e à minha avó também. A gente começou a perceber que a vida era melhor. Então eu comecei a falar um pouco sobre a minha infância e fazia esses agradecimentos a essas pessoas. E no dia seguinte, no programa seguinte, essa pessoa mandou um e-mail pra gente agradecendo o conteúdo. Eu tô resumindo ao máximo para não ficar longo, mas ela mandou um e-mail pra gente agradecendo o conteúdo, dizendo que a gente conseguiu tirar ela de uma depressão. Não que a gente tenha sido a pessoa que curou a depressão dela, mas a gente conseguiu dar forças para ela procurar ajuda. Ela ouviu o nosso podcast, ela riu bastante do nosso podcast, foi um programa super engraçado na época, e aquilo deu forças pra ela, porque ela tinha perdido a avó dela, e ela achava que aquilo era culpa dela. E ouvindo nossos agradecimentos, ouvindo nossas homenagens pra mãe, pai, avós, tios, com a comédia do programa e com esses agradecimentos, ela reuniu forças e conseguiu se curar, conseguiu procurar ajuda, conseguiu, enfim, fazer o que tem que ser feito. Isso foi a primeira vez que eu percebi que o que eu escrevo, o que eu falo, o que eu posto, pode sim impactar uma vida. Eu não fiz de propósito aquilo. Eu não gravei aquele programa de propósito. Eu simplesmente gravei com o intuito de divertir quem estava ouvindo. E atingiu de uma maneira que eu não esperava. Olha que coisa interessante. Desde esse dia, aquilo ficou na minha cabeça e eu comecei a trabalhar isso em outros programas depois. Eu tive um tempo que eu precisei parar por questões pessoais, aí retornei agora. E eu percebo que eu consigo fazer alguma coisa por esse mundo pelo conteúdo que eu faço, pelas coisas que eu escrevo, por aquilo que eu leio, aprendo e mesclo aqui, trago numa linguagem mais simples. Talvez você não saiba, mas tem muita coisa que eu trago que eu tenho que traduzir do inglês para conseguir ter um estudo, um entendimento melhor, para conseguir simplificar a linguagem e escrever ali. Eu não tiro as coisas da minha cabeça, eu não invento essas coisas. Base filosófica, base científica, base da neurociência, da psicologia, psicanálise, eu pego dali, mesclo, simplifico e trago para cá. Então quando as pessoas elas me perguntam ou se perguntam do porquê que eu tô fazendo isso, é porque eu não quero, quando chegar a minha hora, olhar para trás e dizer que eu poderia ter feito aquilo que eu deveria ter feito. Eu tive a chance de fazer o que eu deveria ter feito. Eu tive a chance de cumprir um objetivo de vida, que é ajudar as pessoas. Eu gosto de ajudar, eu gosto de ouvir, eu gosto de aconselhar mediante ao conhecimento que eu tenho, embora eu seja jovem, para alguns velho, mas eu sei que eu estou numa idade jovem, eu tenho muita coisa para aprender, mas esse caminho, o que eu aprendo eu já vou passando. Eu sei que quando eu chegar numa idade mais avançada, a única coisa preciosa que eu vou ter é o meu conhecimento. Corpo estraga, saúde estraga, dinheiro acaba, pessoas morrem, mas isso aqui, o que a gente aprende, o que a gente tem na cabeça, a experiência, conhecimento, continua. E é isso que vai ser valioso para mim. E eu sei que na velhice ainda, capengando, de alguma forma eu vou conseguir ajudar alguém. Eu vou conseguir melhorar a vida de uma pessoa, nem que seja com uma palavra, com um post, com um vídeo. Alguém vai ser ajudado. E eu já tive esses testemunhos de pessoas que ouviram, leram e me agradeceram. E falava, poxa Lucas, obrigado por aquilo que você falou. Nossa, aquilo que você falou é verdade. Nossa, aquilo me fez pensar. Cara, esse é o meu salário. É isso que eu gosto de ouvir. É isso que eu gosto de ver. Pessoas que, uma pequena atitude minha, já tem a sua vida impactada positivamente. Seja grande, seja pequena, mas de alguma forma foi impactada. E isso tudo atropela toda e qualquer discriminação que eu possa receber aqui. E eu já adianto para quem que esteja ouvindo, assistindo, eu não vou parar. Eu não vou parar. Enquanto eu tiver voz, enquanto eu tiver consciência, plena consciência, aqui eu vou estar estudando, aprendendo e repassando. Vendo, refletindo e publicando. Eu vou errar, vou falhar, vou decepcionar,
porque afinal eu sou um ser humano em constante tentativa de melhoramento, mas eu não vou parar. Isso não vai me parar. E acima de tudo, embora eu tente ser um ser humano melhor, eu não sou idiota. Eu também não vou aceitar que as pessoas confundam a minha conduta calma com liberdade e acham que vão poder falar ou fazer o que quiser e ficar impune. Não vamos confundir as coisas aqui. Eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que acha que é mera autoajuda. Ok, tudo bem, você tem 1 milhão de pessoas para você seguir. Vá fundo, não precisa me seguir, eu não vou ficar triste. Não precisa curtir, não precisa compartilhar, você não precisa fazer nada. Tá tudo bem, eu não vou ficar triste, apenas respeita. Porque tem pessoas que estão sendo impactadas com esse conteúdo. Você tá no seu direito de não fazer bosta nenhuma por esse mundo. Desculpa, mas é que isso me revolta. Mas você tá no seu direito, você tem todo o direito de não querer fazer nada. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, não precisa mudar. Mas se já tá difícil achar pessoas que pensam dessa forma, que tentam ajudar as pessoas de alguma forma, então não vem atrapalhar. Porque pra criticar tem um monte. E pra ajudar, cadê? E o que mais, assim, indo um pouco a fundo nesse lance de querer ajudar as pessoas, o que mais me deixa triste e com raiva é que eu sei que nem todo mundo tem a condição de botar aquilo que eu falo aqui em prática. Recentemente eu falei sobre a gente se preocupar com aquilo que está sob o nosso controle. E tem gente que não pode praticar isso, porque a vida dela está completamente sem controle. Ela não tem controle do que ela coloca na mesa pro filho comer. Ela não tem controle das contas porque ela recebe um salário miserável. Ela não tem controle dos medos dela porque ela não sabe se amanhã ela pode ser despejada. Ela não tem esse controle. Como é que eu posso passar isso para uma pessoa dessa? Como é que eu posso passar esse conteúdo para uma pessoa dessa? Ela não tem condição e eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência de que tudo que eu coloco aqui, nem todo mundo tem capacidade de colocar em prática. Por isso, eu não vou julgá-la. Não cabe a mim julgá-la. Pelo contrário, pelo amor de Deus, a gente tem que estender a mão para essas pessoas e tentar ajudar de alguma forma. A gente não pode somente olhar pra gente e esquecer que tem criança que dorme na rua no frio. A mesma pessoa que tá ali no celular digitando loucamente coisas pra criticar, pra tentar parar as pessoas que estão tentando fazer o bem, é a mesma pessoa que tá numa cama quente, debaixo de um teto e de estômago cheio e não faz nada pra mudar a droga nesse mundo. É isso que eu tô tentando colocar na cabeça das pessoas para que elas entendam que, beleza, você não quer fazer nada? Ok, então não atrapalhe quem quer fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Não faça isso. Eu tô aqui tentando me controlar porque é uma coisa que dói, sabe? É uma coisa que me dói. É assim, eu fico sem palavra pra tentar entender por que as pessoas fazem isso. Por que as pessoas, elas esqueceram da humanidade? Elas esqueceram da empatia? Elas esqueceram que existem outras pessoas que não têm as mesmas condições que ela? E aí eu sou obrigado a ler, como eu já li, pessoas que produzem um conteúdo porco, imundo, dizendo que ela é pobre porque ela quer. Se eu conseguir, ela consegue. Assim, se isso não gera revolta em você, se isso não gera um mínimo de indignação, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que falar. Esse vídeo é pra esclarecer o porquê que eu tô produzindo conteúdo. E é por causa disso. É por causa que eu sei que tem pessoas que precisam de ajuda, tem pessoas que precisam muito de ajuda. As pessoas que precisam de ajuda, eu tento ajudar com o que eu tenho em mãos aqui, que são as redes sociais, o Instagram, o YouTube, os stories e etc. Mas tem coisas que fogem da minha capacidade de ajudar. As pessoas que não conseguem colocar em prática aquilo que eu coloco aqui são as pessoas que eu mais queria ajudar. São as pessoas que eu mais queria que entendesse que a vida pode ser um negócio melhor, algo melhor. Mas não podem. A luta delas não é ter controle das emoções. A luta dessas pessoas é sobreviver das 7 da manhã às 8 da noite com um salário miserável. 4 filhos para criar, um aluguel atrasado, água, luz, quase vencendo, quase sendo cortado. É isso que eu quero fazer um dia. Ter essa condição de ajudar essas pessoas. Podem falar que é sensacionalismo barato, mas eu sei muito bem o que está dentro do meu coração. Eu sei muito bem o que eu quero nessa vida. Eu sei muito bem, eu tenho sonhos também, eu tenho vontade de crescer, eu tenho vontade de conquistar, de viajar, de conhecer o mundo, mas isso é algo meu, Lucas. E eu sei que eu sou capaz de conquistar isso, mas eu não posso esquecer das pessoas que não têm essa condição. Meu sonho é que todos
possam ter as mesmas condições de fazer as mesmas coisas, de ter os mesmos direitos, mas eu sozinho não consigo fazer isso se realizar, pelo menos não agora. Eu não sei o que reserva pra mim o futuro, não sei o que reserva pra mim daqui a uns anos, mas eu sei que com essa atitude que eu tô tendo de tentar produzir um conteúdo que agregue a vida das pessoas, eu sei que já vai impactar lá na frente. Tem pessoas fazendo coisas ótimas no mundo, sem dúvidas. Milhões de vezes maior do que o que eu faço aqui. Se você quer uma dica ou um conselho, bota a mão na consciência e pense no que você quer acumular no resto da sua vida. Quando você chegar no fim da sua vida, você vai olhar para trás e você vai se lembrar do quê? Das conquistas pessoais que só você teve ou das pessoas que você trouxe com você? Através de boas ações, boas atitudes, pelo que você quer ser lembrado. Se é que você quer ser lembrado por alguma coisa. Repito, ninguém é obrigado a nada, mas é uma questão que eu quero que você pense, porque quanto mais pessoas a gente tiver para tentar mudar esse mundo, mais rápido a gente vai alcançar esse feito.